Olá, bom dia. São 2 horas da manhã e nós estamos aqui com incumbência difícil. Eu estou após um dia praticamente de relutância, agora saindo da dúvida e fazendo a apresentação deste vídeo, que será dividido em 2 partes. A primeira parte eu chamarei de não verbal. Vamos começar logo com ela. No livro Cabala, nós temos a belíssima figura, já muitas vezes mostrada, de um homem que atingiu a informação dos 2 mundos, ou seja, ele tem aqui o olho que tudo vê, ele tem aqui o anjo Javé, da sarça ardente, mas ele tem também montes, colinas, rios e o cajado aos seus pés. Ou seja, este seria o ser humano no seu estado de plenitude, participando de 2 mundos, o mundo fenomênico e o mundo noumênico. É o Cristo dos judeus, Moisés. Deixando este exemplo de lado, que seria o ideal, Hollywood produziu uma obra chamada Matrix, em que ela mostra isto de outra maneira, mas de alguma forma dizendo que o real é um deserto. Ou seja, se você saiu do noumeno, você caiu no fenômeno. Para a ciência e para a inteligência caída, é muito famosa a queda, relatada em Gênesis 3, que o homem ele perde a condição divina de viver no paraíso e passa a viver no deserto do real. Expulso do paraíso, que é o jardim do Éden, olha, Gan Eden, e passa a viver no deserto do real. Vejam bem esta comparação. Sair de um paraíso, um lugar belíssimo, de flores, frutos, animais e todo tipo de coisas bonitas e belas, portanto, do noumeno para viver no deserto do real. Que expressão bela a Matrix encontrou para falar do nosso universo em que nós vivemos, já que estamos incapacitados de fazermos o que Moisés fez, ou seja, abrir os olhos de uma única vez e vencendo a queda que está aqui ilustrada nesta figura. Aqui ele cai do mundo noumênico e entra no mundo fenomênico. Portanto, perdeu acesso a um dos mundos e agora só tem acesso ao outro. Há 2 mundos, o do noumeno e o do fenômeno. Aqui seja Lúcifer, Satanás, não importa qual seja a metáfora, a parábola, o fato é que a figura retrata bem que nós saímos do mundo paradisíaco, noumênico, das essências, caindo no mundo do fenomênico, que é da matéria e das aparências. Moisés vence essa situação, vence essa condição e aí
retorna à condição de ter a informação dupla, sem ficar maluco, sem ser chamado de neurótico, de esquizofrênico, de louco, pelo contrário, sendo chamado de o maior profeta, ele então recupera isto. Este é o propósito deste curso. Este é o propósito de toda verdadeira iniciação. Chegar a este estado, vencendo a queda que nos tirou do nômeno e nos levou ao fenômeno, retornar à visão e à capacidade de percepção destes dois mundos. Isto está bem claro, creio, nessas figuras. Um suíço chamado Carl Gustav Jung, médico, ele explora isto no seu livro O Homem e seus Símbolos, onde ele cria o neologismo arquétipo, tirado do início do Gênesis em grego, enarque, né? Arque, arcaios, antigo, primeiro, primordial. Ele aí diz então que nós saímos do mundo primordial, do arque, mas não tem como, porque tudo no mundo em que nós vivemos nos remete a isto. Quando nós estamos acordados, estamos no mundo do irreal, que é o mundo fenomênico. E quando nós estamos no mundo, quando adormecemos e sonhamos, estamos no mundo do nômeno. Daí a importância dos sonhos para Jung, porque aqui seria a materialização de um arquétipo, de um dos mais poderosos arquétipos. O homem como soberano de todas as quatro forças, simbolicamente a totalidade. Então, este é o tema deste grandioso livro, um dos mais famosos, de Carl Gustav Jung. Necessitamos voltar à zona dos arquétipos e só os conhecemos nos sonhos. Porém, a linguagem dos sonhos, como diz Erich Fromm, se tornou a linguagem esquecida. Então, se não temos o conhecimento dessa linguagem, que hoje em dia é a arma fundamental do psicanalista, nós não temos acesso ao mundo do nômeno, que Jung chama arquétipo, de arque arcaios, o primitivo, o primeiro, o princípio. Continuemos nossa demonstração e vamos agora fazer uma viagem até uma escola famosa chamada Escola de Alexandria, cujo principal mentor foi Hermes Trismegisto. Não podemos aceitar que Hermes frequentou essa escola porque ele deve ter vivido, segundo as minhas vivências e observações e estudos, por volta do ano 2300 a.C. E a Escola de Alexandria, nós sabemos que a Biblioteca de Alexandria foi incendiada por Júlio César no ano 45 AC. Então, do ano 45 a.C., quando foi incendiada a Biblioteca de Alexandria, até Hermes Trismegisto, que a teria fundado, vão 2000 e praticamente 300 anos. Então, aqui estaria toda vamos dizer assim, toda a revelação, porque o tema fundamental da Escola de Alexandria e dos estudos herméticos, hoje infelizmente se chama de estudo hermético a todo tipo de bobagem e baboseira, aqui está em um quadro e aqui está em
em signos, portanto, em leitura alfabética, a mesma coisa. Aqui, se nós formos traduzir, vamos chegar à conclusão que Hermes expõe no seu trabalho todo. O que nos interessa é o fenômeno universal que ele chama de Logos. E esse Logos, que é assunto de todo o livro, quisera eu encontrar um pedacinho aqui onde ele fale disto. O homem tem em si a natureza em forma de fogo. Logo, Deus é uma palavra santa. Mas dize-me ainda, perguntou Poimandres, como irei ter com a vida? Perguntei ao meu nous, o nômeno. Pois Deus declara que o homem que tem o intelecto reconhece a si mesmo. E aí Hermes descreve para ele as operações de como chegar a ser conhecedor da doutrina do Logos. Não vamos nos perder em detalhes. O importante aqui, portanto, é o não verbal. Hermes Trismegisto, discurso de iniciação, o assunto é conhecer o Logos. Seguindo esta linha, aparentemente sagrada, no Evangelho, ou seja, em um livro extremamente simbólico, o Evangelho de João, aqui está no original, em grego, nesta página, Logos. Isso aqui é um L, isso é um O, isso é um G, isso é um O, isso é um S. Então, Logos, enarque, enologos. Aparece arque, que é a raiz utilizada por Jung para significar o princípio, a coisa primeva, que ele chama de arquétipo. Portanto, o arquétipo é o Logos. O arquétipo é o nômeno. Mas, quando São Jerônimo traduz aqui para o latim, está em grego de um lado e em latim de outro, infelizmente, no lugar da palavra Logos, ele usa a palavra verbo. Não devia nunca ter cometido esta impropriedade, a nosso ver. Logos é Logos. Verbo vai ter vários significados, enquanto que Logos só tem uma. A substância de todas as substâncias, ou seja, o nômeno. Então aqui, São Jerônimo, para nós católicos, o Jerônimo simplesmente comete a tolice de traduzir a palavra Logos, que no Corpus Herméticos é chamado nous, que está muito perto da mesma raiz de nômeno, ou seja, a essência. Aqui nós temos agora a desgraça completa, porque ali nós temos apenas um entre vários livros que compõem a chamada Vulgata Clementina, que é a tradução completa da Bíblia hebraica, Antigo e Novo Testamentos. Testamento não é uma palavra correta, a Antiga Aliança e a Nova Aliança, onde Jerônimo continua o seu método e transformando assim, dissipando cada vez mais o sentido da expressão logos e colocando no seu lugar a equivalente para ele, verbo. Para nós, acabou tudo. Se traduzirmos logos, destruímos a noção primordial. Jung tenta reconstruir isto fazendo um sinônimo de logos no próprio grego, que é arcaios. Logos é igual a arcaios, e arcaios quer dizer o primeiro, ou seja,
aquilo que está acima, como diz Hermes. O que está acima é como o que está abaixo, é como. Mas se você não conhece o que está acima e olha só para o que está abaixo, você vai conhecer somente o fenômeno, e o nômeno lhe escapa. E assim, infelizmente, o livro primeiro da cristandade, que inicia em 476, o cristianismo organizado, hierarquizado, vai seguir agora o erro de traduzir enarque por no princípio e traduzir o logos por o verbo. Dois erros imperdoáveis que tanto Jung quanto Matrix tentam mostrar a impropriedade desta ação. Não adianta, nosso mundo agora vai ficar com as duas noções. Arque, arcaios, passa a ser traduzida, o princípio. O princípio, se fosse entendido como a matéria primordial, a prima mater, a substância primordial, principal, seria correto. Mas em nossa língua portuguesa, princípio nos leva imediatamente para o início, o começo. E daí nós damos um salto semântico do que seria arque. Para Jung, ele tenta voltar à noção de arquétipo, ou seja, o princípio, a substância principal, e caímos agora, principalmente depois que Lutero traduz as Bíblias, mas começa com Jerônimo, não adianta culpar Lutero. Lutero já copia Jerônimo, e então o que nós vamos encontrar é de Jerônimo para cá, ou seja, do ano 400, 500, até hoje, a noção principal é que arque, arcaios, quer dizer o princípio, o começo, e não a substância primordial. E logos significa o verbo, a palavra. Acontece que não é a palavra, está perto, porque é a informação. E a palavra traz a informação, mas não é a informação. É a verbalização da informação quando é falada. E é a informação transformada em signo quando é escrita. Então, assim, nós deslizamos de uma maneira muito suave por uma baldeação inadvertida da verdade inicial das escolas antigas de mistérios para uma confusão que todos os homens modernos, eu digo todos, numa generalização perigosa, mas vão considerar, e esse erro vai se sobrepor, porque a maioria vai aceitar arque, arcaios como princípio, e vai aceitar logos como a palavra ou verbo. E como a maioria, vox populi, vox dei, vox wagen, então a opinião da maioria prevalece, e aí estamos hoje em 2001, com essa noção generalizada de que o logos é o verbo ou é a palavra, e arque, arcaios é o começo. Ora, nenhuma coisa nem outra. Continuamos. Vamos agora a dois cientistas que chegaram pela ciência à noção de que há um nômeno, e esse nômeno está acima do fenômeno. Jacques Monod, Prêmio Nobel de Medicina em 1961, aliás, em 65, fundador do Instituto Pasteur em 1954, tinha dinheiro suficiente para fazer a sua própria pesquisa, pois nenhuma pessoa de dinheiro financiaria uma pesquisa como a que ele fez, tentar provar exatamente isso, que o universo fenomênico é, na verdade,
a prova concreta, quando visto pela ótica da mais pura ciência, de que é apenas o fenômeno, e que o nômeno, que ele chama de teleonomia, o projeto a ser atingido é chegar ao nômeno. E nós vivemos no mundo do fenômeno e gastamos a nossa vida no mundo do fenômeno e passamos todo o tempo no mundo do fenômeno. E morremos sem conhecer o nômeno. Aqui é um discurso belíssimo, uma exposição maravilhosa em que ele descreve claramente. Teve discípulos, esses discípulos estão ainda hoje desenvolvendo a sua pesquisa, principalmente o Dr. Michael Berry, junto com o Dr. Marco Eberlin, na Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo, tentando mostrar que a folha de uma árvore ou um pedaço de uma fruta, ou seja o que for, que seja um fenômeno, mostra quando olhado com um telescópio, com um microscópio, seja o macro, no universo, telescópio, ou seja no micro, o microscópio, vai mostrar que a folha, que é o fenômeno, esconde o nômeno. É uma gama de acontecimentos que ele diz é uma nanotecnologia. Nano quer dizer a minúscula, a medida mais pequena, permitam-me dizer isto, a medida mais pequena possível. Então, o que se chega à conclusão, através de uma observação do mais moderno aparato científico, é que no íntimo da matéria se descobre indícios do nômeno, do qual a matéria é apenas uma informação, uma forma. Então, a forma, que é o fenômeno, vem da informação, e a informação é produzida pela informação. Esta é a pesquisa maravilhosa que se chama o Intelligent Design, ou simplesmente DI. Que eles tenham sucesso na sua pesquisa. Chegamos então agora a um livro fabuloso que mostra que estamos aqui diante de um fenômeno, de uma escola que recebeu essa tradição e a divulga. Então aqui nós temos os irmãos preparando o tapete fúnebre. Um dos maiores arquétipos é o da morte. E na maçonaria, então, é esse arquétipo que vai constituir o centro de toda a iniciação maçônica. Aqui, o irmão que vai passar pela vivência desse arquétipo está em outro cômodo. E neste cômodo, os outros irmãos estão preparando a câmara mortuária dele. E na contracapa, nós estamos vendo ele vivenciando esse arquétipo. Aqui está. Ele está seguro por 3 irmãos, porque ele cai bruscamente para trás, exatamente para cair no tapete fúnebre. Assim ele vivencia, tá vendo? Os outros irmãos estão olhando e participando daquilo pelo qual já passaram. É um dos mais poderosos arquétipos que a maçonaria prepara, desde o seu início, desde a sua primeira visão, desde a sua primeira iniciação, que ela já prepara o candidato para isto. Então, tudo na maçonaria gira em torno da vivência. Isso é importante. Não é apenas o signo, não é apenas a palavra, mas a vivência de que nós temos que viver esse arquétipo principal, que é a vivência da morte. Aqui está de novo o tapete mortuário, simbolizando o local onde o maçom será morto.
Aqui é o corpo dele, portanto seria equivalente a um caixão, mas eles se contentam em colocar um tapete, e nesse tapete o corpo do maçom que será morto. Olha, os sapatos aqui em cima e aqui embaixo, caveiras entrecruzadas, tíbias entrecruzadas e uma caveira e outro símbolo de novo sapatos, ou seja, ele caminha em direção à morte, e aqui ele está em cima do tapete, que é a vivência da morte. Isso começa desde a mais primitiva das iniciações, a primeira de todas, que é lindamente retratada nessa prancha, que é a Câmara das Reflexões, apenas nesta página. Uma mesa com uma cadeira. Essa cadeira é onde senta o neófito, e à frente dele está uma caveira, está uma vela acesa, está uma ampulheta. A caveira, símbolo da morte, a luz, símbolo de que a morte é apenas o caminho para uma nova luz, portanto, o fenômeno que é o corpo humano se torna pó, simbolizado pela caveira, a sua verdadeira natureza é assim demonstrada, descarnada, desencarnada, mas brilha a luz do Espírito. Essas duas figuras sintetizam todo o quadro, o resto é ornamento. Então, desde o começo, aqui no vitriol, na Câmara das Reflexões, o maçom é preparado para a morte simbólica. E essa morte simbólica é a vivência mais fabulosa que eu já tive, porque a vivência de um arquétipo é algo inesquecível, e a maçonaria é herdeira de tradições antigas que nos mostram esta realidade. Aqui nós temos um quadro aparentemente simples e mal desenhado, que na verdade é uma caminhada. São 3 caveiras, desprezem o fato de uma estar de lado. Então, a primeira caveira significa vivi a vida. Então, ainda é uma alusão ao fenômeno. Passei pela morte, é a segunda caveira. Conheci Deus, é a terceira caveira. Então, vivi a vida, passei pela morte, conheci Deus. Deus é representado aqui na maçonaria pela imortalidade, ou seja, um pé de acácia, um ramo de acácia que tem o simbolismo de a eternidade, a vida, o espírito. Então, é uma das escolas de simbolismo mais perfeitas e que lidam com toda essa gama de teorias que nós mostramos a vocês. E, finalmente, Jung vai se tornar agora o guru da maçonaria. Esse é um dos últimos livros feitos em homenagem a ele. Jung é a aurora da maçonaria, ou seja, para o maçom moderno conhecer o que é que ele vive, os arquétipos pelos quais ele passa, ele terá de conhecer os arquétipos estudados por Jung. E assim ele vai conseguir viver os arquétipos e compreendê-los. Então, é um maçom que tenta convencer a toda a maçonaria de que, sem compreender os arquétipos de Jung, as iniciações maçônicas não levarão a nada e não ensinarão nada. Aqui nós temos um livro escrito por uma discípula, 2 discípulos de Jung, Jung e o Tarot, uma jornada arquetípica. Voltamos ao termo arcaios, arqueos, portanto, arquétipo criado por ele. Então, aqui ele mostra que a vida é uma jornada onde nós vivemos todos os arquétipos sem perceber. E aí, se pudermos perceber, teremos então
o que esse maçom quer que todos os maçons saibam, que nós vivemos o arquétipo, mas escondido debaixo da forma de fenomênica. Enquanto vivermos escondidos debaixo da forma fenomênica, estaremos submetidos à ilusão. Então, aqui temos o fundador de uma cadeira chamada Mitologias Comparadas e Religiões Comparadas, Mircea Eliade, famoso, é lá da Tchecoslováquia, da Polônia, daqueles locais ali, e ele aí funda a cadeira de mitologia comparada e religião comparada para mostrar que todas as mitologias, todas as religiões, quando comparadas, chegam à mesma conclusão: o conhecimento sagrado de todas as eras. Portanto, existe um conhecimento sagrado. Aqui ele simboliza por uma cruz celta, um círculo recruzado, e aqui ele vai fazer o estudo das mitologias comparadas e não das religiões comparadas. Mas o que ele cria é indissociavelmente ambas as coisas. O livro já tem, ele já chegou a isso graças a algo que tinha sido escrito antes dele. Não adianta ver quando o livro foi escrito, porque o importante é a ideia. Mas antes dele, um gênio chamado Francis Huxley escreve, editado pela editora Primor, algo que é a base do conhecimento sagrado que Mircea Eliade explora. É o sagrado e o profano. Parece que é o mesmo o mesmo título. Inclusive, Mircea Eliade tem um livro que tem esse título, O Sagrado e o Profano. Então aqui se encontram dois gênios. Esse é pesado. Então, Francis Huxley escreve O Sagrado e o Profano, onde ele mostra que o sagrado é o nômeno e o profano é o fenômeno. E o ser humano vive no mundo profano, como bem diz a maçonaria, mas ele vai se dirigir para o sagrado, que é o nômeno. E se ele não souber disso, é um navio à deriva. Baseado nisto, o nosso queridíssimo Mircea Eliade escreve um livro igual, O Sagrado e o Profano, é um libreto, e depois ele vai aprofundando e termina criando a cadeira de mitologias comparadas e de religiões comparadas. Está aqui mostrado em 33 minutos, portanto, no tempo determinado por nós mesmos, que não ultrapassaremos os 35 minutos, através da linguagem não verbal, ou seja, de obras, de livros, que mostram que existem dois mundos: o mundo do nômeno, a essência, a substância primordial, e o fenômeno, que é a matéria, portanto, aquilo que é a projeção, a sombra da essência. Quando a essência, que é a luz, se projeta, ela cria a sombra. E nós vivemos num mundo de sombras e precisamos vencer esse mundo sombrio, voltando assim ao mundo de luz. Para isso é necessário passar por várias experiências, quer seja a jornada arquetípica, que os dois discípulos de Jung apresentam, Emma Jung, aliás, e von Franz. São dois discípulos dele que vão apresentar a obra dele. Emma Jung, acho que é filha de Jung. E Carl von Franz está aqui. Então, aliás, não há nenhum dos dois. Então tem outro livro. Esse já é Sally Nichols, doutora Sally Nichols, psiquiatra, já mostrando o valor que teria para um psiquiatra moderno conhecer os arquétipos
de Jung. Aqui está um dos arquétipos, o cavaleiro. No baralho comum seria rei, valete, rainha e pronto, né? O rei e a rainha são as duas cartas e o valete, que é o cavaleiro. Então aqui é um dos arquétipos que foi, assim, vamos dizer, vulgarizado no baralho comum, mas que a doutora Sally Nichols aqui apresenta como sendo a jornada arquetípica. Ela vai colocar em sequência a maneira de vivermos. E aqui um maçom que descobriu que sem Jung e sem o conhecimento do que acabamos de mostrar, a maçonaria vive o que não sabe que está vivendo, participa da vivência de um arquétipo, mas depois não vai saber interpretar. E talvez aqueles que prepararam todo o ambiente para ele viver esse arquétipo também não saibam. E com essa ignorância não chegaremos nunca ao conhecimento que Moisés chegou. A vivência nos dois mundos, o que está em cima e o que está embaixo. Muito obrigado. Visualizem o vídeo todo. Este foi o 1, né? A linguagem não verbal, a demonstração pelos livros. O segundo será a demonstração pela palavra. Até a próxima, que eu vou em frente.